Zubeldia vive instabilidade interna no São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação que saiu na calada da madruga, rapaz, pra gente comentar aí sobre a situação do Zubeldia, esse momento ruim no São Paulo. Vamos falar também sobre Thiago Mendes. Tem informação pra gente comentar sobre o Thiago Mendes. Vamos falar sobre isso e várias de outras notícias do São Paulo. Você que é novo no canal, meu querido, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vambora para as notícias do São Paulo, rapaziada. Segunda-feira aí, dia de reapresentação no CT da Barra Funda, e hoje o dia promete, hein? Hoje o dia promete, né? Vai ter reunião aí, conversa. Hoje o dia promete. Mas antes de falar sobre essa situação aí do momento ruim, né, do São Paulo dentro de campo, a gente teve aí os jogos de ontem e domingão, né, cara? O São Paulo aí terminou a rodada e 15 pontos, né? São Paulo não vence há 4 jogos aí. São Paulo terminou na 9ª colocação, tá? São Paulo tá em 9º lugar aí. O São Paulo tem 4 jogos que não vence. E quando o São Paulo venceu o último jogo foi contra o Cruzeiro, antes da data FIFA ainda, para vencer o Cruzeiro, e foi para 5º lugar, né? Aí teve a parada. Aí de lá para cá o São Paulo tem 4 jogos que não ganha e caiu 4 posições, né? De 5º para 9º lugar. Aí complicado, cara, complicado. Aí vai se distanciando. Agora o São Paulo tá a 5 pontos do G4, que é o Botafogo. No Botafogo ele tem 20 pontos, né? Tá em 4º lugar. E o São Paulo tem 15. Então, a distância, né, cara? Não tá mais início de campeonato, já passou essa fase. Agora vai cada vez mais distanciado. Os times que vão brigar para não cair, os times que vai brigar para ser campeão, os times ali da zona de Libertadores. Então, cara, o São Paulo precisa reagir para ontem, né? Já precisava reagir contra o Cuiabá, né? Depois de ter vencido 2 jogos aí fora contra o Corinthians, e Inter agora tá 4 jogos sem ganhar, e quinta-feira tem São Paulo e Criciúma no Morumbi, aí jogo difícil, né, cara, ainda mais pelo que o time tá jogando aí, ou não tá jogando, né. Olha só outra estatística aqui, rapaziada, que preocupa, olha só. O São Paulo aqui, ó, no Brasileirão de 21 pra cá, após 11 rodadas, tá, após 11 rodadas em 2021, São Paulo fez 11 pontos, tá, em 2022 São Paulo fez aí 18 pontos, em 2023, 18 pontos, e esse ano, 2024, 15 pontos, tá? Então, o São Paulo, né, até a rodada 11 aí, né, nos últimos 2 campeonatos brasileiros, São Paulo fez mais pontos que esse ano, né? E é preocupante, porque se nos últimos anos São Paulo, nesse momento, tinha mais pontos, é preocupante, porque os últimos campeonatos, tanto 22 como 23, foram campeonatos péssimos, né? Que o São Paulo ficou lá na parte de baixo da tabela, brigando só para não cair, mas para ficar no meio da tabela, para sobreviver no Campeonato Brasileiro, né? Então, o alerta tem que estar ligado e muito ligado aí, porque, cara, é complicado, porque, velho, tipo assim, né, se o time não conseguir melhorar muito, ganhar os jogos, subir na tabela, vai ser mais um campeonato lixo aí que o São Paulo vai fazer, como tá fazendo nos últimos anos, aí, né, sem brigar por Libertadores, sem brigar pelo título, e pelo que o time tá jogando aí, cara, é difícil esperar alguma coisa, né, tem que melhorar e melhorar muito aí, tá bom? Olha só, rapaziada. Até a partida contra o Cuiabá, o São Paulo tinha uma média de 18 cruzamentos por partida, com 34% de acerto. Nas últimas 2 partidas, os números são: contra o Cuiabá foi 32 cruzamentos, tá? A média de 18, e contra o Cuiabá teve 32. E o São Paulo teve 28% de aproveitamento nos cruzamentos contra o Cuiabá. Contra o Vasco, tá, São Paulo teve 30 cruzamentos, 30 e 17% de acerto, cara. Olha que bizarro, tá? Nos últimos 2 jogos teve mais de 30 cruzamentos, a média 18, né? E o aproveitamento caindo bastante. Aí, isso me lembra o São Paulo do antigo técnico, né? Que era só cruzamento, chuveirinho, não acertava nada, uma zona, né? E o São Paulo tem se tornado isso aí nos últimos jogos, o que é muito preocupante aí, evidentemente, né, cara? Muito preocupante aí mesmo, tá? Olha só isso aqui, rapaziada. O goleiro Rafael do São Paulo comemorou 35 anos de idade neste domingo. Convocado para a Copa América pela seleção brasileira, o jogador foi homenageado pelo clube nas redes sociais e torcedores foram aos comentários para manifestar saudade do goleiro, né? Ontem foi aniversário do Rafael, a gente comentou aqui, né? Um dia após aquele jogo terrível contra o Vasco. Aí, cara, os comentários era só a gente falando: volta, saudade, que não sei o que, volta logo, Rafael, volta logo. Cara, o negócio bizarro, só tinha isso, né? No post que o São Paulo fez, e né, o GE fez até a matéria sobre isso aí, né, cara? Sobre a torcida do São Paulo pedindo pra ele voltar logo, mas é possível, cara. Ele faz uma falta assim gigantesca, né, cara? Ele faz uma falta assim colossal. E aí o Rafael é um goleiro que já garantiu já vitórias pra gente, até classificação em final de Copa do Brasil, né? Quem lembra daquele jogo contra o Corinthians na volta, que ele pegou uma bola quase no ângulo do Rojas, né? Se ele faz aquele gol, ele ia pros pênaltis, né? Então,
Ele é um goleiro aí que garante vitória, garante resultado e faz, evidentemente, uma falta colossal aí nesse time do São Paulo. Saudades do Rafael, viu, cara? E olha, e vale lembrar que a Copa América pro Brasil começa hoje, se eu não tô enganado. Eu nem sei que dia que o Brasil joga, se eu não tô enganado. É hoje também, pouco importa, né? Que eu tô nem pra negócio de seleção, tô preocupado com o São Paulo, mas se não me engano começa hoje. O Brasil nem começou a jogar ainda, já tá falando pro Rafael voltar, torcer pra ele voltar logo, mas nem começou ainda a competição com o Brasil, né? Outras seleções já estrearam, mas o Brasil nem jogou aí ainda, tá, cara? 8 meses depois, o São Paulo volta a sofrer uma goleada. A frase "está em crise, chama o São Paulo" virou um chavão por parte da torcida do São Paulo há alguns anos. Mas outra triste coincidência marca a derrota para o Vasco neste sábado em São Januário. A última vez que a equipe do Morumbi sofreu uma goleada semelhante foi contra o Palmeiras no ano passado no Allianz Parque por 5-0. Tá? O São Paulo estava no ápice da ressaca após o título da Copa do Brasil e o resultado escancarou um momento de instabilidade da equipe na ocasião. Tá? O São Paulo não vencia fora de casa e se via preso na disputa para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2023. O curioso desse vexame bizarro é que o Palmeiras, né, cara, tava também num momento muito ruim. Pra quem não lembra, o Palmeiras naquele momento ali tinha sido eliminado pelo Boca na Libertadores e tinha, sei lá, 4, 5, era 6 jogos aí sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Perderam até pro Santos nesse período aí que foi rebaixado, cara. Foi o pior momento do Palmeiras na temporada, né? Os caras muito mal aí, vindo de eliminação, não ganhava de ninguém no Brasileirão. Pegou o São Paulo, meteu 5-0, né? Atropelou o São Paulo, meteu 5-0, podia ser mais aquele jogo, né, cara? Então o São Paulo tem a fama de ressuscitar adversário, não é à toa. O sábado foi a mesma coisa com o Vasco, não ganhava de ninguém, né, cara? O Vasco tinha 13 anos que não goleava um time do G12, 13 anos goleou o São Paulo no sábado, né? Quanto o Atlético Mineiro no passado, pra quem não lembra, o Filipão demorou 10 jogos para poder ganhar o primeiro jogo. Sabe que ele ganhou o primeiro jogo? Do São Paulo, no Morumbi, né? Que o Hulk fez aquele golaço no meu campo. Aquele lá foi a estreia né? Foi a apresentação do Lucas e do Rames. O São Paulo é um time que ressuscita adversário. Ele não sabe jogar, né? Contra time, irmão, que tá em crise, né? Em vez de tu pegar o adversário, irmão, e afundar ele na crise, o São Paulo ressuscita o adversário. Quanto o Corinthians não perdeu, irmão, mas a torcida saiu feliz da vida porque empatou, né? Porque empatou porque o Corinthians tava vindo tão mal que os caras pensavam que o Corinthians ia perder, irmão, um empate pra eles, irmão, saíram felizes da vida. Não é à toa que teve um monte de corintianos zoando aí o São Paulo, que não sei o quê, que lá só ganharam uma vez, né? Enfim, é bem bizarro, isso aí, né, cara, esse negócio de estar em crise, chama o São Paulo, é um negócio realmente bizarro, tá? Bem bizarro aí. Aí, rapaziada, tem, evidentemente que nesse momento ruim aí, né, pô, tem muitas críticas aí por todos os aspectos, né? Eu vi aqui um post no X, né? A gente fala muito do São Paulo que fez gol contra o Corinthians no início e depois recuou, com o Vasco também aconteceu a mesma coisa, mas isso também já tinha acontecido antes, né? E eu nem lembrava desse jogo, que foi o jogo contra o Vitória, né? Olha só, não é coincidência. São Paulo e Vitória. A equipe abre o placar na primeira etapa e volta totalmente apática na segunda etapa, até levar o empate, mesmo com um jogador a mais. Só aí começa a sair mais pra frente e fazer o resultado. Contra o Vitória, o fez 1-0 contra o Vitória, tava com um jogador a mais, voltou dormindo pro segundo tempo e tomou a porcaria do empate pro Vitória, né, cara? Com um jogador a mais, né? Então, isso não foi só nesses últimos jogos, não. São Paulo e Cruzeiro, a equipe começou bem, abriu o placar cedo, após isso se retraiu, sofrendo uma pressão da equipe mineira o restante de todo o primeiro tempo, mesmo após a expulsão. Não sofre o empate por detalhe. Quanto o Corinthians, a equipe estava em vantagem por 2 vezes e levou empate. Começou bem e dominando a partida, mas sempre que se colocava em vantagem, acabava perdendo no meio campo e afrouxando a marcação. São Paulo e Vasco sábado. A equipe começou bem, criando oportunidades, mas abdicou de sua marcação alta e organização após abrir o placar. Resultado, tomou a virada sem exibir poder de reação, tá? Então, irmão, já tinha um jogo contra o Vitória que tinha acontecido a mesma coisa. Isso não é coincidência. Aí tem aqui, ó. A pergunta que fica isso é uma orientação do técnico? Faz parte da estratégia do jogo? Ou se trata apenas de uma postura equivocada dos jogadores? Essa é uma questão, eu acho que nesse momento aí, né, de instabilidade do Zubeldia, acho que é a maior delas, né? Por que diabos o time começa bem os jogos, faz a porra do gol e para de jogar? Quanto Vitória, Cruzeiro, Vitória,
Cruzeiro, Corinthians e Vasco. 4 jogos, cara. Isso vem acontecendo, né? É algo muito estranho, cara. Muito estranho. Aí a gente não sabe, né, cara? Se é coisa do técnico, se é coisa dos jogadores. É realmente um negócio assim, bem bizarro aí essa situação, tá, cara? E o que acontece, rapaziada? Isso, né, esse tema que a gente acabou de comentar aí, né, vai entrar também, né, guarda isso aí que a gente vai comentar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Por quê? O André Hernan, tá, muito bem informado sobre São Paulo, trouxe uma notícia aqui de madrugada, tá, irmão? 1h da manhã ele soltou, né, o post aí no X, tá? Ele falou o seguinte, ó, né, uma das análises sobre o momento do São Paulo é que o Zubeldia ainda está entendendo o Brasileirão e as suas dificuldades. Muita coisa precisa evoluir e nessa semana vão acontecer conversas e reuniões para alinhar ideia e expectativa, para que o trabalho melhore e flua melhor em todos os departamentos, tá? Então ele traz um bastidor aí, né, que ele acabou de trazer, de que, né, lá dentro das análises, né, é de que ele tá conhecendo o Campeonato Brasileiro ainda, suas dificuldades, mas, cara, assim, eu posso ser sincero pra vocês, eu tô zero preocupado com isso aqui. Como assim, Gabriel? Em ele entender o campeonato, né, as dificuldades do campeonato, isso aí faz parte do combo de você trazer um técnico de fora. O Crespo, quando veio, também tinha que se adaptar. O Milito, que foi pro Galo, também tem que se adaptar aí, né, entender melhor o Campeonato Brasileiro. O Abel, quando chegou, qualquer técnico estrangeiro, quando chega no país, mano, quando ele é o cara de fora, quando é um técnico estrangeiro, ele tem que entender, né? Ele vai entender só isso aí no dia a dia, no jogo. Isso aí faz parte, isso é normal, tá? Isso aí não tem, né? É completamente normal. Agora, não é normal o São Paulo ter a postura que teve contra o Cuiabá em casa. Não é normal os jogadores ter a postura que tiveram contra o Vasco. Não é normal, né, jogador tá reclamando porque o auxiliar do técnico mandou o cara aquecer, o jogador tava reclamando. Essas coisas não são normais. Ele entender e ter dificuldade no campeonato, isso faz parte. Agora, o que a gente viu nos últimos 2 jogos não é normal e não faz parte do futebol, né? Não pode acontecer o que aconteceu nos últimos 2 jogos, né? Aí fica a questão, eu quero saber, né, e toda a torcida quer saber. Por que os jogadores estão andando em campo nos últimos jogos? Tem algum tipo de problema? Né? Os jogadores estão insatisfeitos com o técnico? Tem salário atrasado? Teve alguma premiação que não foi paga? Teve algum tipo de problema? Alguma situação que aconteceu? É isso que a gente quer saber. Porque instabilidade, esse tipo de coisa, vai acontecer, cara. Tem que fazer, né? Ele ter dificuldade, essas coisas faz parte do jogo. É normal. Tá? Qualquer técnico de fora vai ter dificuldade, até entender o campeonato e tudo mais. Isso faz parte. Agora eu quero saber o porquê, né? Eu e todo mundo que sabe o porquê da postura dos jogadores de São Paulo. Isso não é normal, tá, cara? Não é normal um jogador, ainda mais o Sabino, né, cara? Que não ganhou porra nenhuma na carreira, não jogou em lugar nenhum. Mas que um cara chega no clube, pô, acabou de renovar o contrato, pô, tem 2 meses que o cara tá aí, vai reclamar com o cara da comissão porque pediu pra aquecer, né? Aí você fala, opa, tem alguma coisa rolando aí. Né? É isso que eu quero saber. Enfim, vai ter o blog São Paulo trouxe informação que vai ter uma reunião hoje na reapresentação do elenco, né? E o André também trouxe isso aí, né? Que vai ter conversa, reunião aí para alinhar ideia, expectativa. Aí, enfim. É isso, cara, né? Essa é que é a situação. É como eu falei, né? Tem muita gente falando, pô, que o Zubeldia tem que ir embora. Eu acho que é uma insanidade, completamente loucura completa, tá? Porque o cara perdeu 2 jogos. Aí, momento de estabilidade, desse tipo de coisa vai acontecer aí sempre com todos os técnicos, né? Mas tem que saber o que está acontecendo. O time só está mal numa fase ou tem algum tipo de problema? É isso que a gente tem que saber, né? Isso que a gente tem que saber. Ele tem uns problemas dele, tem que melhorar, inclusive, né? A gente acabou de comentar aqui, né? Foi o assunto anterior. Por que o time faz o gol e para de jogar sempre, né? Essa aí é uma questão, né? Que a gente tem que, né? Que é uma questão aí do trabalho do Zubeldia, né? Vários jogos o time faz o gol e para de jogar, né? Insistindo com o Luciano pelo meio, alguns jogadores perdendo espaço, tem várias coisas que o Zubeldia tem que melhorar e ele merece crítica, né? Mas que mandar embora agora, eu acho que é meio bizarro, né? Meio bizarro aí, né? Enfim, a não ser que o cara tenha perdido o vestiário, né? Teve algum tipo de problema aí, enfim, mesmo se foi isso que aconteceu, não sei se tem que demitir, né? Enfim, acho que tá muito cedo aí ainda para pensar nisso, tá bom? Vamos lá, rapaziada, aí, olha só, em entrevista à ESPN nos Estados Unidos, o Júlio Casares comentou sobre a perspectiva de contratar o Thiago Mendes nesta janela de transferências. Tá aí lá dos Estados Unidos, que é a seleção, tá? Ele deu entrevista lá para a ESPN lá dos Estados Unidos e falou o seguinte, abre aspas, eu tenho conversado com o nosso pessoal do São Paulo, está evoluindo, depende, claro, do time dele no Catar, mas é uma questão burocrática administrativa.
eu ainda acredito que está caminhando bem. O importante é que o atleta quer, a família quer, nós queremos. E nós haveríamos de ter uma negociação que seja bom para todos os lados, tá? Fecha aspas aí para o Júlio Casares, ele está nos Estados Unidos, deu essa entrevista aí para a ESPN, né? Segundo ele está caminhando bem, né? Quando ele fala que depende do time lá do Catar, porque você pode já rever uma proposta aí, né? O Paulo Pitombeira viajou lá, né, para tentar a liberação do jogador. Enfim, devemos ter novidades. O André até fez um vídeo no canal dele que eu assisti, né, dele falando que você pode já ver a proposta e que só iria ter novidade, né, sobre a situação do Mendes depois do final de semana, né, porque segundo o Dernan lá, final de semana eles não trabalham, né, que São Paulo só teria uma resposta essa semana agora, né, então hoje, já amanhã, na semana a gente deve ter novidade aí em relação ao Thiago Mendes, né? Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.